Você já parou para refletir sobre o que realmente significa estar preso a um vício? Não me refiro apenas a hábitos sociais ou comportamentais que nos prejudicam fisicamente, como fumar, beber em excesso ou gastar mais do que deveríamos. Refiro-me àquilo que nos prende internamente, aquilo que nos impede de agir de acordo com nossa própria consciência, com nossa própria razão, com aquilo que reconhecemos como moralmente correto. O vício, nesse sentido, não é apenas um ato isolado, mas um padrão que se repete, uma inclinação persistente que nos domina, que nos faz agir de forma contrária àquilo que sabemos ser certo. É uma prisão invisível da vontade, do ponto de vista filosófico. A questão do vício tem sido estudada há séculos, e dois pensamentos distintos oferecem caminhos complementares para compreender e superar esse fenômeno. Um é Immanuel Kant, o filósofo prussiano, que dedicou sua vida a investigar os fundamentos da moralidade e da liberdade humana. O outro é o apóstolo Paulo, figura central do cristianismo primitivo, cuja experiência pessoal e reflexões espirituais nos oferecem uma perspectiva profunda sobre a luta interna entre inclinações humanas e a busca por uma vida transformada. Para Kant, o vício não é apenas uma questão de hábito ruim, ele é uma fraqueza da vontade diante da razão. Para Paulo, o vício é a expressão da carne, do ser humano inclinado ao egoísmo, à autossatisfação e às inclinações contrárias ao espírito. Embora suas abordagens partam de premissas diferentes, a razão plural em Kant e a espiritualidade em Paulo, ambos concordam em um ponto central. O vício limita a liberdade humana e exige transformação consciente antes de explorar como cada vício e como propõe sua superação. Precisamos compreender o que significa liberdade para cada perspectiva. Para Kant, a liberdade é a capacidade de agir de acordo com a própria razão. A vontade humana é, por natureza, livre, e a moralidade se baseia na autonomia, agir segundo leis que a própria razão reconhece como universais, quando agimos movidos apenas por desejos, emoções ou prazeres imediatos. Estamos subordinando nossa vontade àquilo que não é racional, ao que nos escraviza, ainda que momentaneamente possamos acreditar estar livres. O vício, portanto, é a expressão dessa subordinação. É a escolha repetida de satisfazer desejos em detrimento da lei moral reconhecida pela razão. Em Kant, os vícios mais comuns são aqueles que envolvem prazer e indulgência. A gula, a luxúria, a preguiça, a ira. Mas ele nos alerta que o vício não destrói a razão. Ele a eclipsa. Por isso, a libertação do vício não é uma questão de força física ou de vontade inata. Ela é uma questão de disciplina moral. Para se libertar, é preciso reconhecer o vício, compreender seu efeito na liberdade e deliberadamente escolher agir de acordo com a razão, mesmo quando isso exige esforço e resistência. Kant utiliza uma metáfora que ajuda a compreender o processo. A virtude é como um músculo. Não nasce pronta. Deve ser exercitada. Cada ação correta, cada escolha que segue a razão em vez do desejo imediato, fortalece a vontade moral. Ao contrário do que muitos podem imaginar, para Kant não existe libertação instantânea. O vício se corrige gradualmente, por meio da prática constante. É uma batalha diária, silenciosa, entre inclinação e dever, entre prazer momentâneo e lei moral reconhecida. O filósofo nos ensina que a disciplina é fundamental. Não se trata apenas de resistir ao vício, mas de construir hábitos virtuosos que se tornem naturais. A autonomia moral, ou seja, a liberdade genuína,
só existe quando a razão guia consistentemente nossas ações. Cada ato em que a vontade se alinha à moralidade racional é um passo em direção à liberdade. Cada recaída, por mais desanimadora que seja, não destrói a possibilidade de transformação, desde que o indivíduo continue a exercer sua razão e a agir conscientemente. Enquanto Kant nos oferece uma abordagem racional, o apóstolo Paulo nos oferece uma perspectiva espiritual. Paulo compreende o vício não apenas como um desvio da razão, mas como uma expressão da condição humana marcada pelo pecado e pela inclinação da carne. A carne, segundo Paulo, não é o corpo em si, mas a dimensão do ser humano, que se entrega ao egoísmo e ao prazer sem restrição moral. Em suas cartas, especialmente em Romanos, Paulo descreve a luta interna que todo ser humano enfrenta. O desejo de fazer o bem, mas a tendência de agir segundo inclinações contrárias ao espírito. Ele descreve a famosa batalha entre carne e espírito, onde o vício não é apenas hábito, mas condição espiritual. Paulo nos lembra que ninguém está imune, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa universalidade da inclinação ao vício nos mostra que a luta interna não é um sinal de fraqueza pessoal, mas uma característica intrínseca da humanidade. Para Paulo, a libertação não depende exclusivamente da força de vontade ou da disciplina racional, mas de uma transformação interna que só é possível através da conexão com Deus. É uma mudança que afeta não apenas os atos exteriores, mas a própria vontade e o coração do indivíduo. O caminho de libertação, segundo Paulo, envolve 3 elementos centrais: reconhecimento da própria fragilidade, dependência da graça divina e prática espiritual constante. Primeiro, reconhecer que sozinho não se consegue vencer os vícios, que a inclinação humana tende a repetir erros. É fundamental. Esse reconhecimento não é resignação, mas humildade consciente. Segundo, confiar na graça de Deus, que oferece força interior para agir de acordo com o Espírito e não segundo a carne. Terceiro, praticar constantemente hábitos espirituais, oração, meditação, leitura das Escrituras e vida em comunidade, que sustentam a transformação. A diferença entre Kant e Paulo é evidente, enquanto o primeiro enfatiza a autonomia e a razão como caminho para a liberdade. O segundo enfatiza a fé e a transformação espiritual. No entanto, ambos reconhecem que a libertação do vício exige ação contínua, reflexão e esforço, seja através da razão, seja através da fé. Em ambos os casos, não se trata de soluções instantâneas ou superficiais, mas de um processo profundo que molda a própria essência do indivíduo. É possível, então, combinar essas perspectivas? Podemos imaginar uma abordagem integrada, em que a disciplina racional de Kant se alia à transformação espiritual de Paulo. A razão nos guia na análise consciente de nossos hábitos, na identificação das escolhas que nos escravizam, enquanto a fé nos sustenta diante da fragilidade, oferecendo força para persistir quando a razão sozinha não basta. Essa integração nos mostra que superar vícios não é apenas um ato de força de vontade, mas um processo que envolve mente, coração e espírito. Ao refletir sobre nossas próprias vidas, podemos identificar padrões que nos aprisionam. Quais hábitos nos afastam de nossos objetivos? Quais escolhas repetimos mesmo, sabendo que são prejudiciais? Kant nos encoraja a questionar conscientemente cada ação, a perguntar: essa escolha está de acordo com a minha razão moral? Paulo nos lembra de que não precisamos enfrentar essas batalhas sozinhos, que a transformação verdadeira envolve abertura
para algo maior que nós mesmos. A libertação do vício, portanto, não é apenas sobre deixar de fazer algo errado. É sobre alinhar nossas ações àquilo que reconhecemos como certo. Seja pela razão, seja pela fé. Cada passo consciente em direção à virtude ou à santidade fortalece nossa liberdade. Cada recaída, embora desafiadora, é oportunidade de aprendizado e reflexão. Kant nos mostra que a autonomia moral é construída com prática constante. Paulo nos mostra que a verdadeira liberdade depende da transformação do coração e da vontade, mediada pela graça. Podemos aplicar essas lições em nossas vidas cotidianas. Quando sentimos impulso para ceder a um hábito prejudicial, podemos pausar e refletir. Qual é a escolha racional? Qual é a escolha que honra nossa integridade e nossos princípios? Ao mesmo tempo, podemos buscar apoio espiritual ou emocional, reconhecendo que nossa força sozinha nem sempre é suficiente. Essa abordagem dupla, racional e espiritual, nos dá ferramentas para enfrentar o vício de maneira mais completa e profunda. O vício não é apenas um ato isolado. Ele é a expressão de padrões internos que molda nossas vidas. Libertar-se dele exige coragem, paciência e consciência. Kant nos ensina que a liberdade é cultivada através da prática da razão. Paulo nos ensina que a liberdade verdadeira vem da transformação interior. Ambos convergem em um ponto essencial. Liberdade não é a ausência de vícios por força externa, mas capacidade de escolher conscientemente o bem, de alinhar desejos, pensamentos e ações a princípios maiores. How concluímos nos perguntar: quais hábitos nos aprisionam sem que percebamos? Quais inclinações repetimos, mesmo sabendo que nos prejudicam? E mais importante, quais passos podemos dar hoje para nos libertar? Cada escolha consciente, cada esforço deliberado para agir moralmente, cada momento de reflexão espiritual é um passo em direção à liberdade. A mensagem final é clara: superar vícios não é um ato de motivação vazia, é um processo de profunda transformação interna, seja através da disciplina racional, seja através da fé. A libertação exige ação, reflexão e persistência. É um convite a examinar nossos próprios padrões, reconhecer nossas limitações e tomar decisões conscientes para moldar nossas vidas. A liberdade verdadeira começa aqui, no presente, em cada escolha que fazemos agora. Consciente do passado, atento ao futuro, mas plenamente atuante no instante presente. O vício é uma prisão, mas também é uma oportunidade de descobrir a profundidade da razão, a força da disciplina e a amplitude da fé. Cada passo rumo à liberdade é uma afirmação de nossa humanidade, de nossa capacidade de transformação e de nossa dignidade como seres capazes de escolher, refletir e crescer. Kant e Paulo, embora separados por séculos e tradições, nos oferecem uma lição unificada. A libertação dos vícios é possível, mas exige coragem para enfrentar a si mesmo, disciplina para escolher o bem e abertura para transformar não apenas nossas ações, mas nossa própria essência. Que esta reflexão não fique apenas na teoria, mas inspire mudanças concretas, guiando-nos para uma vida em que liberdade, razão e fé caminham juntas, moldando não apenas nossas escolhas, mas nossa própria humanidade